Vamos lá, falando por que eu comprei esse tênis, o porquê que eu estou recomendando que todos os meus alunos treinem com esse tênis, né? De forma resumida, porque é uma forma que você consegue gerar fortalecimento das musculaturas do pé com a máxima segurança. Eu sempre recomendei que meus alunos treinassem descalços, lá na nossa academia sempre treinaram assim, né? Só que em outras academias, às vezes não é permitido, na academia do condomínio também não, e totalmente compreensível por questão de segurança, né? Então pode machucar o pé, cortar o pé. Então assim, uma excelente forma de você conseguir fortalecer a musculatura do seu pé com total segurança é um tênis como esse que a gente chama de barefoot, né? Então vamos lá, então por que é importante fortalecer os pés? Você tem que entender que os pés é um complexo ali onde ele tem 29 músculos, 33 articulações e 100 ligamentos, com função principal de gerar força e produzir estabilidade. Então vamos lá, a primeira coisa que vocês precisam fazer, eu sempre vou falar aqui, colocar uma ilustração, mas depois vai ter um vídeo posterior explicando de forma visual para vocês. Então a primeira coisa que a gente precisa ter para que o tênis seja funcional e acabe realmente fortalecendo os seus pés, é fazer com que ele tenha um espaço entre os dedos. Ele não pode ser aquele tênis que pressiona o seu dedo, né? Geralmente de corrida ele faz isso. Então ele tem que ter uma cabeça, né, uma caixa aqui mais larga para que os seus dedos consigam ficar mais espaçados e ter essa funcionalidade aí de apreensão, né? Outro ponto é que ele tem que ser plano, né? Ele não pode ficar a pontinha do dedo para cima, tá? Até porque de 19 tem 2, 18 tá ligado no dedo, então se ele fica muito assim, a gente causa tensão no dedão, sem contar que fora isso acaba enfraquecendo algumas musculaturas e encurtando outras, o que gera desequilíbrio e enfraquecimento dos pés, né? Disfuncionalidade dos pés. Então é importante que ele seja um tênis reto, tá? Então esse é outro ponto importante. Então, gerar força. Quando a gente está em movimentos funcionais, a gente produz força. O primeiro lugar que a gente produz força é onde tem contato com o chão, com o solo, né? Se for uma flexão de braço, as mãos, mas se for levantamento olímpico, se for afundo, agachamento, levantamento terra, nosso primeiro contato com o chão é os pés. Então, ele é o primeiro lugar onde a gente vai produzir força, né? Então, os pés fortes vai fazer com que a gente consiga gerar movimentos funcionais com mais força. E a outra questão de estabilidade, né? Quando eu tenho um pé estável, firme, eu consigo manter um bom alinhamento nas articulações subjacentes, né? Então, o pé firme vai dar a base de sustentação para que a articulação do tornozelo, do joelho e do quadril funcione perfeitamente bem, tá? É muito legal isso, que muitas vezes chega aluno para mim e com dor no joelho ou dor no quadril. Quando a gente faz uma avaliação simples, que é um agachamento com o braço elevado, né, a gente vê o pé dele caindo, porque o pé dele está fraco. Bom, de novo, né, então quando ele faz a avaliação, o agachamento, o pé dele acaba desabando, e quando desaba, acaba fazendo com que o tornozelo se desalinhe para dentro, que acaba formando um joelho valgo, né, um valgo dinâmico, que é o joelho também para dentro, e a gente sabe que esse desalinhamento vai gerando sobrecargas e lesões no menisco, lesões na patela, no tornozelo, no quadril, né? Então é muito comum a gente ver esse pé desabando, né? Então, o que faz esse pé desabar? A fraqueza. E o que gera essa fraqueza? Essa fraqueza é por realmente falta de estímulo. Nossos pés ele é feito para ter o agarre, como uma mão, né? Então ele faz isso aqui no chão para gerar essa estabilidade, né? A partir do momento que você coloca uma luva de boxe e deixa a sua mão parada sem estímulo, ela vai enfraquecer. A mesma coisa o pé. Quando você coloca num tênis onde ele pressiona os seus dedos e deixa a pontinha do pé para cima, como é a maior parte dos tênis de corrida, ele não consegue gerar apreensão e isso faz... E outro ponto, por que os tênis normais e de corrida não servem para agachar, é porque tem um amortecedor muito molinho. Então se você acabar jogando peso um pouco para dentro, ele vai ceder o tênis e você vai acabar jogando para dentro ou para fora, né? Então o legal é que ele não tenha esse amortecimento, ele realmente seja plano e firme para que os seus dedos consigam fazer essa força de apreensão e ter mais funcionalidade, tá? Então, pensando em gerar mais força, com mais funcionalidade e segurança, realmente ter tênis é muito mais indicado do que propriamente o tênis de corrida. O tênis de corrida ele serve para correr, né? Essa pontinha do pé para cima, né? Ela é feita
para que projete você para frente, como se fosse uma cadeira de balanço, tá? Então, legal, isso é um tênis bacana para quando você for correr, mas quando você for treinar força, sempre prefira esses tênis que têm essas características aí.